sobre geometria plana. Geometria plana nos dá a ideia, primeiro, de um plano. Vocês têm aqui um plano, representado aqui, um plano qualquer, e nesse plano nós vamos construir figuras, certo? Figuras planas. Lembro a vocês que nós já estudamos que cada figura é formada por pontos, vértices, lados. Então verifique bem, porque nós vamos trabalhar e vamos precisar lembrar dos conceitos que nós já vimos. Conceitos de reta, de semi-reta, conceito de segmento de reta, conceito de ângulo, os conceitos sobre os tipos de ângulo, o ângulo agudo, o ângulo reto, o ângulo obtuso. Essas informações vão nos ajudar a entender as figuras planas que nós vamos estudar, certo? Prosseguindo, nós temos aí, vamos iniciar os conceitos primitivos de ponto, reta e plano. Com base neles, nós vamos desenvolver a construção de figuras planas e vamos também calcular suas áreas, seus perímetros, como nós já observamos. Então nós temos aqui uma reta que nós nomeamos como reta R, né? Vocês já sabem que ela pode ser construída em 3 direções, horizontal, vertical ou inclinada, e vocês têm aí do lado 3 pontos. Então esses são os conceitos de início para a gente compreender a construção de uma figura plana. O conceito de reta, né? O conceito de ponto, que vocês estão vendo, ponto A, ponto B, ponto C. Imagine que nós vamos unir esses pontos, vamos ligar o ponto A ao ponto B, o ponto B ao ponto C, o ponto A ao ponto C, e nós iremos obter uma figura de 3 lados que nós chamaremos de triângulo. Então os conceitos primitivos aí que vocês têm que ter é isso, né? É o conceito de reta, que nós já vimos em outra aula, o conceito de plano, que é exatamente o local sobre o qual nós colocamos os pontos, e o conceito de ponto, que é qualquer lugar no plano, certo? Qualquer lugar no plano é um ponto. Então, pontos são sempre representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, lembramos disso e vamos prosseguir com outros conceitos. Segmento de reta, que é o que nós mais iremos utilizar nesses conceitos de figura plana. Lembrando a vocês que o segmento de reta é limitado por 2 pontos, como nós já vimos, o ponto A e o ponto B de uma reta, né? Nós também lembramos a vocês que os segmentos de reta podem estar construídos em qualquer direção, ok? Essa revisão do que nós já vimos. E o que é um polígono, né? O próprio nome já diz isso, polígono. São figuras planas e fechadas, são formadas por segmentos de reta. Ó, eu tenho um retângulo, certo? Esse retângulo que vocês estão vendo, ele é formado por segmentos de reta. Então eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. E olhe que entre o ponto A e o ponto B eu tenho um segmento de reta, tá vendo? Então, do ponto B para o ponto C, eu tenho outro segmento de reta. Do ponto C para o ponto D, nós vamos ter outro segmento de reta. E do ponto A ao ponto D, outro segmento de reta. Então, um retângulo é uma figura geométrica plana, pois ela é fechada, não tem abertura, e ela é formada por segmentos de reta. Então, todos os polígonos têm essas características. Um triângulo é formado por 3 segmentos de reta. O quadrado são 4 segmentos de reta. Nós temos aqui um losango, também tem 4 segmentos de reta. O trapézio, 4 segmentos de reta. Um hexágono, são 6 segmentos de reta.
Um pentágono, 5 segmentos de reta. Um heptágono, são 7 segmentos de reta. Octágono, 8 segmentos de reta. Então, sempre observe que de um ponto a outro existe um segmento de reta, certo? Então, polígonos são isso, são figuras, são geometricamente planas, são fechadas e são formadas por segmentos de reta. Quais são os elementos de um polígono? Nós já sabemos que um polígono é uma figura plana, é uma figura fechada e é formada por um número finito, uma quantidade finita de segmentos de reta. Assim, um polígono qualquer, nós vamos ter uns elementos que são característicos dele. Qualquer polígono terá esses elementos. Eu tomei como base para mostrar a vocês um octágono. Então vamos entender aqui. Todos os polígonos têm pontos, né? Então aqui vocês têm esses pontos que são formados, né? Vocês têm aqui o ponto A, B, C. Então esses daqui são os pontos que unem para a gente identificar o segmento de reta. São um número finitos de segmentos de retas. Então a primeira coisa que a gente vai ver que é um elemento de um polígono, todo polígono vai ter isso, são os pontos, certo? Os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, sempre letra maiúscula do nosso alfabeto, indicam os pontos de um polígono, certo? Esses pontos também são chamados de vértices, ok? Cada ponto desse é um vértice desse polígono, certo? O que é que nós temos além dos pontos? Nós temos os segmentos de reta. Olha, eu mostrei aqui para vocês os segmentos de reta AB, BC, CD, DE, EF, FG tá aqui, GH e AH. Então eu mostrei a vocês todos os segmentos que estão aqui. Esses segmentos serão chamados de lados do polígono. Então nós já identificamos dois elementos essenciais na construção de um polígono: os vértices, que são os pontos do polígono, e os lados, que são os segmentos de reta entre cada dois pontos de um polígono. Outro elemento importante, também formado por um segmento, são as diagonais. As diagonais são aqueles segmentos de reta que passam por dentro do polígono. Então, se eu tenho esse segmento aqui, que vem do ponto A até o ponto D, esse segmento aqui, né, é uma diagonal. Olha, do ponto B até o ponto G é uma diagonal chamada diagonal BG. Do ponto H até o ponto C eu tenho uma diagonal chamada CH. Do ponto H para o ponto E, do ponto A para o ponto E. Então veja quantos, né, segmentos de reta no interior do polígono que nós podemos formar. Eu exemplifiquei para vocês aqui apenas os que partem do ponto A, certo? Então eu tenho todas as diagonais que partem do ponto A de um polígono, ok? Vamos lembrar direitinho para não esquecer. Quais são os elementos de um polígono que nós devemos ter em mente? Os vértices, que são formados pelos pontos. Os lados, que é o segmento de reta entre um ponto e outro. E as diagonais, que são segmentos de reta entre dois pontos distintos, passando por dentro do polígono, certo? Como a gente dá nome a esses polígonos? Como é que a gente faz para dar nome? Para dar nome depende da quantidade de lados. Toda vez que você for nomear um polígono, você tem que observar a quantidade de lados de um polígono, certo? Então vamos ver aqui, eu tenho com 3 lados um triângulo, né? São polígonos que têm 3 lados. Com 4 lados eu tenho o quadrilátero. Com 5 lados eu tenho o pentágono. Com 6 lados, hexágono. Com 7 lados, heptágono. Com 8 lados, octágono. Com 9 lados, eneágono. Com 10 lados, decágono. Com 11 lados, um decágono. Com 12,
dodecágono com 15, pentadecágono e com 20 lados, né, nós temos aí o icoságono, com 20 lados e icoságono, certo? A área. Como é que a gente faz para calcular a área? A gente já sabe como é que ele se forma, a gente já sabe como é que a gente dá o nome, né? Agora a gente vai aprender a calcular a área desses polígonos. Observe que a área de um polígono é o tamanho da superfície, então eu tenho que ver nos 4 pontos. Ó, eu tenho aqui o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, ponto C, ponto D, ok? Formando esses pontos, eu tenho segmentos de reta. Cada segmento de reta tem um comprimento. Então eu vou passar para vocês esses comprimentos. Esse segmento que vai de A a B tem 15 centímetros. O segmento que vai de A a D, 5 centímetros. O segmento que vai de B a C, eu tenho 5 centímetros. E o segmento que vai de C a D, 15 centímetros. Observe que cada segmento de reta agora tem uma medida, certo? O segmento de reta AB, ele tem 15 centímetros, ok? Para calcular a área de um quadrilátero, o que é que nós vamos fazer? Multiplica um lado dele pelo seu outro lado aqui, ó, certo? Então, observe bem. Para calcular a área, a gente vai multiplicar A vezes B, A vezes D, D vezes C, C vezes B. Então eu tenho 15 vezes 5. A é igual a 75 centímetros. Lembrando que, como a gente está multiplicando medidas, certo? Nós multiplicamos o número 15 por 5 e multiplicamos a medida centímetro por centímetro. Quando isso acontece, a gente tem 75 centímetros ao quadrado. A gente acrescenta um 2 aqui acima dessa medida, certo? Já para calcular o perímetro é bem mais simples. É suficiente adicionar todos os lados da figura. Então o perímetro dessa figura é a soma de todos os lados. A mais B mais C mais D. Então o perímetro vai ser igual a 15 mais 5 mais 15 mais 5, que será igual a 40 centímetros. Observe que no cálculo do perímetro não é necessário elevar centímetro a quadrado, apenas no cálculo de área. Num triângulo, nós temos uma maneira diferente de calcular essa área. A área do triângulo é o produto da base pela altura dividido por 2. Olha, a altura a gente vai chamar de H, a base a gente vai chamar de B. Então, se eu quero calcular a área desse triângulo, eu vou multiplicar a base, ó, vou multiplicar a base pela altura, que é essa aqui, e vou dividir o resultado por 2. Vamos dar medida a esse triângulo. Então, eu tenho aqui um triângulo que tem altura de 6 centímetros e tem uma base de 12 centímetros. Como é que a gente faz para calcular essa área? A gente pega a base vezes a altura e divide por 2. Quem é isso? A base, ó. A base é essa aqui, ó. 12 vezes 6, que é a altura. Então eu tenho 12 vezes 6 dividido por 2, 72 dividido por 2, que é igual a 36 centímetros. Como a gente tinha dito antes, toda vez que calcular a área, certo? Eu tenho que colocar na medida o 2 de quadrado. Então qual é a área desse triângulo? 36 centímetros quadrados. Para calcular o perímetro, eu não preciso fazer multiplicação nem nada. Basta saber a medida dessa outra unidade aqui. Vamos supor que esse lado do triângulo meça 15 centímetros.
Logo, o perímetro daqui vai ser igual a quem? A 6 mais 12 mais 15. 6 mais 12, 18. 18 mais 15, 33 centímetros. Certo? Então, a área tem as suas especificidades. Portanto, o perímetro é simples. Basta somar todos os lados da figura. Ok? Perímetro de um trapézio e área de um trapézio. Como é que a gente faz para calcular? Observe que o trapézio é uma figura irregular. Ela não tem os lados certinhos, ângulos iguais. Se não tem, a gente vai ter que fazer diferente. Primeiro, eu vou dividir o trapézio em duas figuras. Vai ficar um triângulo nessa ponta e o que sobrou dessa figura, o que sobrou aqui, a gente tem um retângulo, não é isso? Tem um retângulo. Então, observe. Eu vou calcular a área do retângulo, depois a área do triângulo, e aí eu vou adicionar essas duas áreas e vou obter a área do trapézio, certo? É o que nós vamos fazer agora. Tem aí um trapézio. Observe que a parte superior do trapézio mede 12 centímetros, a base do trapézio mede 15 centímetros e a altura desse trapézio mede 5 centímetros, ok? O que é que nós vamos fazer? Dividir em duas figuras. Tem aí um retângulo, né? Esse retângulo vai ter a mesma altura que tem no lado anterior dele, que eu medi de 5 centímetros. Vou ter um triângulo. Esse triângulo vai ter a altura de 5 centímetros. Mas qual é a base desse triângulo? Ora, se eu tenho um retângulo é igual a 12 centímetros, então é óbvio que a parte inferior dele será igual a 2 e que vai sobrar para o triângulo 3 centímetros, ficando então 3 mais os 12 daqui do retângulo, 15 centímetros. Já tenho as duas figuras, já tenho todas as medidas que eu preciso. Vamos fazer o quê? Fazer a área do triângulo primeiro. Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? 3 centímetros. Quem é a altura? 5 centímetros. Dividido por 2. 3 vezes 5, 15. Dividido por 2, 7,5 centímetros quadrados. Aqui, 7,5 centímetros quadrados. Aqui eu já coloquei o quadrado porque já entendem o motivo de colocar esse quadrado aí. Calculamos a área do triângulo. Vamos calcular a área do retângulo. Base vezes altura. Então eu tenho 12, que é a base dele aqui, ó, eu tinha 15, tirei 3 para o triângulo, sobraram 12. Vezes 5, que é a altura. Então o que é que eu tenho? 60 centímetros quadrados. Tenho a área do triângulo, tenho a área do retângulo. Para fazer a área do trapézio, o que é que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente somar a área do triângulo mais a área do retângulo. 7,5 mais 60, que é igual a 67,5 centímetros quadrados. Ok? Essa é a área total do trapézio. E o perímetro do trapézio? É só somar todos os lados desse triângulo. Certo? Suponha que essa medida daqui, suponha que aqui eu tenha 7 centímetros, supondo isso. Certo? Qual vai ser o perímetro desse trapézio? Vai ser perímetro igual a 5 mais 12 mais 7 mais 15. Ó. Então, o que é que eu vou ter? 5 mais 12, 17, com 7, 24, com 15, 39, certo? Então, o perímetro é igual a 39 centímetros, beleza? Prossigamos. Quadriláteros. Vamos conhecer algumas características desses quadriláteros. Eu tenho um paralelogramo. Um paralelogramo ele tem dois pares de lados paralelos, certo? Então vamos lá, vamos nomear aqui, ó. Eu vou nomear com vocês o lado AB e CD.
Um paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Quem são esses dois pares de lados paralelos? O lado AB é paralelo ao lado CD. E o lado AD é paralelo ao lado BC. Então observe que esse lado é paralelo a esse. Vocês lembram que paralelos são retas que não se cruzam, não é isso? E esse lado aqui é paralelo a esse aqui. Então, paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Um trapézio ele tem um par de lado paralelo, é esse daqui, ó, que é paralelo a esse, ok? Somente um par de lados paralelos. Um quadrilátero, que não é nem um trapézio, nem um paralelogramo. Então ele não tem nenhum lado paralelo, certo? E os ângulos internos são diferentes. Ó, todos os ângulos internos são diferentes e nenhum lado é paralelo. Mas por que é que ele é um quadrilátero? Porque ele tem 1, 2, 3, 4 lados, ok? E os paralelogramos, como são eles? Temos o quadrado. Por que é que esse paralelogramo é especial? Porque todos os lados deles são iguais. Ó, eu tenho esse lado aqui, que é paralelo a esse, por isso ele é um paralelogramo, né? Porque eu tenho 4 lados paralelos. Ó. Mas todos os lados têm o mesmo tamanho. Esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho desse. Quadrado. Então é chamado quadrado quando tem 4 ângulos retos. Quem lembra o que é ângulo reto? Ângulos de 90 graus. Então ele tem 4 ângulos retos. Olha como é que nós representamos o ângulo reto. Né? E tem 4 lados com a mesma medida. Quando eu tenho um paralelogramo com 4 ângulos retos e 4 lados com a mesma medida, eu tenho um quadrado. Quando eu tenho um paralelogramo que tem 2 pares de lados paralelos, eles têm também aqui, ó, presta atenção nisso, 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, tá vendo isso? É um retângulo. Olha, lembre que retângulo é de ângulo reto. Então ele tem 4 ângulos retos, 2 pares de lados paralelos. Agora, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, ok? E o losango. O losango ele tem, os lados têm a mesma medida, todos os lados têm o mesmo tamanho, certo? Isso é um losango, ó. Mas os ângulos internos dessa figura são diferentes, ok? Então eu tenho ângulos diferentes e 4 lados com a mesma medida. Eu tenho então o que a gente vai chamar de losango. Circunferência e círculo. Vamos lá. Muitos acham que circunferência e círculo são a mesma coisa, mas não é. Vamos ver a diferença entre circunferência e círculo. Circunferência é uma figura plana, certo? E é construída por um conjunto de pontos. Imagine vocês que essa linha que eu tracei para fazer essa circunferência, ela é toda cheia de pontos sobre ela, ok? Para a gente entender melhor essa questão da circunferência, eu gostaria que vocês observassem aqui o GeoGebra, um site na internet que vai ajudar a gente a entender isso. Ora, preste atenção nisso. Eu tenho aqui o desenho de uma circunferência. Observe o seguinte, gente. Eu tenho um ponto A, que é o raio, até o ponto B. Ó, ponto A ao ponto B é o que a gente chama de raio, que eu mostrei lá a vocês. O que eu quero que vocês entendam aqui é o fato de eu dizer que uma circunferência é um conjunto de pontos, certo? Então, qualquer lugar
dessa circunferência em que eu clicar, eu vou obter a mesma distância. Observe que eu estou colocando pontos sobre a circunferência, ok? Ó, e a distância desses pontos para o centro dessa circunferência, essa distância é igual à primeira distância que eu coloquei. Então, por isso a gente, quando vai conceituar, a gente diz que uma circunferência é um conjunto de pontos, porque eu coloquei vários pontos sobre essa circunferência e todos esses pontos têm a mesma distância para o ponto A aqui. Todas, olha, A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G, A, H, A, I, A, J, A, K, todos esses pontos que eu traçar aqui nessa circunferência terão a mesma distância. E o que é o conjunto de pontos que eu estou dizendo? São todos esses pontos que eu fiz. Se eu colocar, quanto mais próximo eu colocar esses pontos, vocês vão observar que toda a circunferência ela é montada por pontos, certo? Então são esses pontos aqui que formam a circunferência. Por que dizer que uma circunferência é um conjunto de pontos colocado de forma equidistante, ou seja, com a mesma distância do centro, e que a distância do centro para um desses pontos é chamado de raio. Então, o que é uma circunferência? É um conjunto de pontos que estão à mesma distância do centro. Então, por isso é chamada de circunferência. E o que é um círculo, professor? Um círculo é a área dentro dessa circunferência. Então, vamos dizer que circunferência é o contorno da figura e círculo é a região interna dessa figura. Deu para ver a diferença entre circunferência e círculo? Circunferência é o contorno, certo? É um conjunto de pontos ao redor de um centro. E círculo é a região dentro dessa circunferência. Ok? O assunto no livro está na página 134 a 155. Vamos lá fazê-lo. Deus abençoe cada um de vocês.